Alguma vez na sua vida, você já esteve em uma situação muito difícil, mas que você estava vencendo, você estava conseguindo lidar, controlar a situação, mas de repente, a sua fé naufragou. De repente, você que estava vencendo aquela situação, você duvidou do poder de Deus e a sua fé naufragou e você acabou sendo derrotado por aquele problema. Meus amigos, meus irmãos, a nossa confiança em Deus tem que ser plena. Nós não podemos ter nenhuma dúvida de que o nosso Deus, Ele tem poder e vai nos sustentar em qualquer situação em que estivermos. Mas a nossa confiança tem que estar nele. Nunca podemos duvidar do poder de Deus, porque essa dúvida pode te levar ao fracasso na sua vida. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, eu sou o Presbítero Edmilson, esse é o nosso canal Espada Cortante. Já convido você a preparar um copo de água como esse. E no final, estaremos aqui fazendo a nossa oração da fé para Deus abençoar a sua vida. Assim como Jesus fez lodo, untou os olhos do cego, e aquele cego voltou enxergando. Assim também, essa água é o nosso ponto de contato da fé. Preparou seu copo com água? Me acompanhe na leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 28 ao versículo 30. Diz assim o texto: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, me socorre. Veja bem, meus amigos, que o texto que nós lemos aqui, essa passagem, ela nos mostra Jesus vindo ao encontro dos discípulos que estavam em um barco em alto mar. E quando Jesus vem se aproximando, os discípulos tiveram medo. E começaram então a gritar, dizendo que era um fantasma. Mas Jesus acalma eles, dizendo: Sou eu, não temais. Quantas coisas na nossa vida aconteceu, quantas situações adversas você enfrentou, e parecia algo estranho, parecia algo absurdo, e que você não entendia, mas de repente Deus falou contigo, que era Ele agindo, era Ele trabalhando na sua vida. E isso te trouxe um conforto, sabendo que Deus estava no controle daquela situação. Assim, aconteceu o que com os discípulos? Mas Pedro, querendo tirar todas as dúvidas, querendo eliminar toda e qualquer dúvida que havia entre eles, e falou então: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo também, caminhando sobre as águas. Pedro então fez um desafio. Jesus aceitou o desafio e falou: pode vir, Pedro, vem. Deu a palavra de fé para Pedro: vem. Meus amigos, a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Águas, mar, significa de problemas, dificuldades, significa os problemas adversos, as barreiras, os impedimentos que há para você ir ao encontro de Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro estava vencendo tudo isso. Quantas vezes você caminhou sobre as águas? Quantas vezes você estava vencendo os problemas, a adversidade que veio sobre a sua vida? Quantas vezes o problema não conseguiu minar sua fé, não conseguiu tirar o seu foco de Jesus? Mas, meus amigos, a Bíblia diz que, de repente, o apóstolo Pedro começou a sentir o vento batendo nele. Começou a sentir aquele vento forte. E a Bíblia diz que quando ele começou a sentir, quando ele começou a observar o vento, o texto diz que ele começou a afundar, porque teve medo. Logo, analisando o texto, nós vamos ver que o problema não era o mar. O problema não era o vento. O problema foi Pedro observar o vento.
aquele que observa o vento nunca semeará. E, meus amigos, a Bíblia diz aqui que, de repente, Pedro começou a afundar. O mesmo Pedro que andava por sobre as águas, que vencia os problemas, a adversidade, é o mesmo Pedro que agora estava sendo engolido pelos problemas, engolido pelas águas. Por quê? Tirou o foco de Jesus e começou a observar o vento. Com isso, ele foi um fracassado. Aquele que estava vencendo, aquele que era vitorioso agora, estava sendo vencido pelas águas. Que você, meu amigo, que está me ouvindo neste momento, que você nunca tire o foco de Jesus. Ele é o nosso alvo. Isaías 45, 22, o Senhor Deus diz: olhai para mim e sereis salvos. Que você nunca tire o foco de Jesus. Porque aqui Pedro, a derrota dele foi quando ele deixou de olhar para Cristo e começou a olhar para o vento, começou a observar o vento, começou a ter medo, e o medo fez ele ser um fracassado. Não olhe para a adversidade, elas virão na sua vida. Não olhe para os problemas, eles virão na sua vida. Mas que você possa caminhar sobre eles na fé em Jesus Cristo. Porque a palavra de vitória ele já deu. Para Pedro descer do barco, ele dependia da palavra de Jesus. E Jesus deu a palavra. Vem, a palavra de fé. Em cima dessa palavra, Pedro caminhou sobre as águas. É o mesmo Jesus que falou: Pedro, joga agora a rede para a pesca. E ele falou: mestre, trabalhamos a noite inteira, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. É o mesmo Pedro: Senhor, sobre a tua palavra também caminharei sobre as águas. Meu amigo, minha amiga, você, meu irmão, que está me ouvindo neste momento, que essa palavra possa fazer um efeito na sua vida e entender que nós não vamos ficar livres dos problemas, mas nós podemos caminhar sobre eles. Podemos vencer os problemas se o nosso foco estiver em Jesus. Por isso, a sua fé, ela tem que te conduzir até Cristo. A tua fé, ela não pode acabar. Acabando a sua fé, você vai ser um fracassado. Você vai naufragar, mesmo você conhecendo Jesus. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova daquilo que não se vê. Nunca ninguém caminhou sobre as águas. Pedro teve esse feito enquanto confiou em Jesus. Não deixe o problema da vida derrubar você. Não deixe os problemas te tragar para baixo. Não. Caminhe sobre os problemas. Jesus é contigo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Agora pegue o seu copo com água e ore comigo. Altíssimo Deus e poderoso Pai, eu quero agora, meu Deus, orar com esse meu amigo, essa minha amiga, Senhor, que acessou agora o nosso canal. Meu Deus, eu sei que o Senhor esperou até agora para que ele fosse abençoado através deste momento de oração. Já determino, meu Deus, que essa pessoa que tem sido tragada pelos problemas dessa vida, essa pessoa, meu Deus, que já não tem força, Senhor, para lutar, já não tem força para vencer as adversidades. Sei com ela, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, e a partir deste momento, meu Pai, que o Senhor venha fortalecer esta pessoa e ao beber desta água, Senhor, ela vai ter forças para vencer as adversidades, os problemas, que eu sei que virão, meu Deus, na vida, meu Pai, dela, mas que ela vai vencer em nome de Jesus Cristo. E que a partir de hoje ela possa se erguer, se levantar, meu Pai, porque contigo nós somos mais do que vencedores. Assim, meu Deus, eu determino a vitória na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba da sua água agora. E agora eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga. Aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, tornando-se assim um só corpo com Ele, através da Igreja Evangélica Pentecostal, conforme Mateus 28, versículo 19 e 20. E, meus amigos, nós não podemos viver fora das organizações. Nelas, nós nascemos, vivemos e morremos. A igreja física, ou seja, os templos, são também organizações. E a igreja física, ou seja, os templos, elas são também organizações. A igreja cristã, não cientificamente cristã, nem a nominalmente cristã. Ela é a embaixada de Deus com seus embaixadores, e eles se receberão e darão legalidade ao seu ato de fé diante de Deus no reino de Deus. E escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo, elas não podem fazer isso, mas os embaixadores sim. Por isso, procure a igreja de Deus e congregue nela, tornando-se assim
um só corpo com ela. E siga as instruções de Deus que ele ordenou através do envio dos seus embaixadores, conforme Lucas 10, 16. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos nas redes sociais esse vídeo. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.